Olá, alunos. Vamos finalizar essa aula sobre introdução ao framework, sobre a nossa aplicação zero. A aula ficou um pouco maior, mas vocês vão ter que se acostumar, porque as aulas sobre desenvolvimento web, agora que a gente vai pegar mesmo para fazer a aplicação, vão ser grandes essas aulas. É, Aquela introdução da sintaxe PHP era bem levinha, para vocês pegarem o jeito, mas agora vocês já tem que estar afiado com a sintaxe do PHP para conseguir entender como desenvolver uma aplicação completa, que é o que a gente vai fazer, e que eu tento deixar essa disciplina mais tranquila, explicando é, em detalhes cada parte para que vocês não tenham dúvida, mas essa disciplina é uma disciplina que não é fácil. Apesar de eu tentar facilitar o máximo possível para vocês, acredito que todas as disciplinas de desenvolvimento para web, 1, 2, 3, 4, 5, elas são exigentes, elas são trabalhosas, porque são disciplinas que envolvem programação, então vocês vão ter que gastar muito tempo programando, estudando, para conseguir ficar bom na disciplina. Então vamos continuar, porque faltou só a parte dos testes automatizados. Como eu estava falando, essa pasta teste vai guardar todos os testes automatizados da nossa aplicação. Para quem não sabe o que é um teste automatizado, é um programa que a gente implementa para testar outro programa. Então ele vai rodar e o objetivo dele vai ser testar outro programa. Perceba que isso tem vantagens e desvantagens. A desvantagem, vamos começar falando da desvantagem e deixar o bom para o final. Ninguém gosta de fazer isso. Pelo menos quem não está acostumado não gosta. Depois que acostuma, fica mais fácil, né? Por que as pessoas não gostam? Programador não gosta, gerente, dono de empresa também não gosta. O programador não gosta porque ele vai ter que trabalhar mais. Porque em vez de fazer um software, ele vai ter que fazer dois softwares. Ele vai ter que fazer um com todas as funcionalidades que o cliente pediu, funcionando bonitinho, e ele vai ter que fazer um outro software que o cliente nem vai ver, que vai dar trabalho fazer, que vai servir só para testar o primeiro software, só para tentar diminuir a quantidade de erros, porque sempre vão ter erros, sempre, sempre, sempre. Só que, se você, quanto mais testar, né, o seu software, menor a chance de ter um erro. Por que o dono da empresa não gosta de teste? Porque ele acha que vai ser tempo perdido. E outra coisa que ele acha, e que ele tem razão, é que vai ter um custo. Não é de graça. O programador vai gastar tempo. E pode ser que ele gaste bastante tempo. Então, vai sair do bolso do dono da empresa pagar para ser feito esse segundo software de teste. Muitas vezes as empresas não querem fazer porque eles não querem gastar. E colocando na balança, eu deixo meu software com bug e entrego para o cliente, ou eu gasto mais dinheiro para melhorar a qualidade do meu software. Muitas vezes compensa financeiramente para o dono da empresa deixar que o software tenha bugs. Para ele, financeiramente, é melhor. Ele fala assim, não vou gastar e não estou nem aí. E aí fica também por responsabilidade do programador, né? Se tiver um problema, depois ele vai lá brigar com o programador, ou ele manda o cliente falar direto com o programador, para o cliente xingar o programador, porque o software está bugado. Então essas são as opções, e é o que acontece muitas vezes nas empresas. Bom, essa é a parte ruim. Vamos falar da parte boa então, né? Eu já desanimei um pouquinho vocês, mas tem parte boa. A parte boa é o seguinte: também tem muitas empresas que prezam pela qualidade do software. Muitas empresas que adotam testes automatizados. Então, elas deixam, na hora de separar as tarefas para cada desenvolvedor, ela já coloca nesse tempo que ele também vai ter que é, escrever testes e vai ter que passar nos testes. Os testes têm uma vantagem muito grande, os testes automatizados. Por quê? Porque se o teste não for automatizado, algum teste o programador vai ter que fazer. É impossível ele entregar sem testar.
Nem que seja só ver se abriu o programa. Ah, abriu aqui, então beleza, vou entregar para o cliente. Ele nem sabe se realmente fez o que o cliente pediu. Então, algum teste vai ter que ser feito. É inevitável. As pessoas que não fazem teste automatizado fazem o quê? Ah, por exemplo, aqui o meu teste tem que aparecer bem-vindo, né, no meu software. Eu vou aqui no navegador, olhei aqui, carregou, legal, bem-vindo, funcionou, pronto, entreguei para o cliente. Essa aplicação só tem uma página. Vamos supor que a aplicação tivesse 1 milhão de páginas. O que eu ia fazer? Eu ia olhar todas as páginas? Não. Eu ia, vamos supor, fazer uma funcionalidade que afetasse umas 2 páginas diretamente. Eu ia entrar nessas 2 páginas, ver se elas estão abrindo, estão funcionando, cliquei no botão, beleza, pode mandar. Só que, indiretamente, provavelmente, essa funcionalidade acabe afetando mais outras 2 páginas no meio desse 1 milhão. E eu não sei. E eu digo mais, não tem nem como eu saber. Porque não fui eu que implementei o software inteiro. Pode ter passado, dependendo da empresa, já pode ter passado centenas de programadores mexendo nesse código aqui. Eu não vou saber tudo que o sistema faz. Existem empresas que têm softwares gigantescos, com milhares de tabelas no banco de dados. Ninguém da empresa sabe tudo que o software faz. Cada um está fazendo um pedacinho, né? Então eu trabalho aqui na minha funcionalidade, mas um outro cara trabalha, vamos supor, na funcionalidade do financeiro. Eu estou aqui na funcionalidade da venda do produto. E eu não sei que a minha alteração vai acabar impactando em outro lugar, indiretamente, e vai parar de funcionar a tela do financeiro. Só que a tela do financeiro é uma, no meio de 1 milhão de telas, que eu não vou testar. E eu vou mandar, e aí vai bugar, e o cliente vai reclamar, aí eu vou arrumar, e fica nesse ciclo aí. E é exatamente aí que entra o teste automatizado. Por quê? Porque no teste automatizado, como você vai escrever um programa que vai testar, você consegue mandar o seu programa testar as 1 milhão de páginas para você. E ele consegue testar todas, e vamos supor que tem um erro muito básico, que é um erro que não faz a tela abrir. Deu qualquer probleminha ali, a tela já não abre. Esse erro é um erro super fácil de testar, super fácil, que não envolve programar quase nada. E você consegue, com o teste automatizado, descobrir que a, a modificação que você fez no código que já existia acabou impactando uma outra tela lá, porque você simplesmente vai mandar rodar e o teste vai rodar e vai testar todas as 1 milhão de páginas. Então, essa é a vantagem. Quando o sistema for crescendo, para que o sistema mantenha a qualidade, você tem que ter teste automatizado. Não tem como fugir. Outra vantagem que pode parecer meio duvidosa é que, apesar de sim ter um custo para fazer o teste, pode ser que esse custo se pague. Por quê? Porque dependendo do tanto de erros que tiver no sistema, era mais rápido você ter feito um teste automatizado do que ficar caçando os erros e corrigindo e ainda ficando com medo, porque não tem como saber se foram todos os erros corrigidos. Ou se não, vamos supor que dá um erro no cliente que vai fazer o cliente perder dinheiro. E aí, será que valeu a pena economizar esse dinheiro não escrevendo o teste? Porque depois que o cliente perder dinheiro por causa do software, pode ser que ele venha querer cobrar da empresa que fez o software. Então tem muita coisa envolvida. O que eu posso dizer? Se o software for grande, é obrigatório ter teste automatizado para garantir a qualidade. E mesmo com teste automatizado, vai ter bug, porque o teste não consegue pegar todos os bugs. Ele pega alguns. Quanto mais testes forem feitos, mais bugs ele consegue pegar. Então também tem como modular. Tem como escolher. Não é assim, eu vou testar tudo que existe. Você pode escolher em
algumas partes do sistema fazer mais teste, outras partes fazer menos, mas sempre vai ter que ter um pouquinho. Essas partes que tem um pouquinho são super rápidas de fazer. Então, esse custo de fazer o teste acaba sendo quase zero, porque você pode testar só uma ou outra coisinha bem simplesinha e pronto. Você já tem um teste que, caso aconteça algo muito errado e o sistema pare de funcionar, esse simplesinho já pegou esse problema. Ou em alguma funcionalidade mais crítica, aí sim você pode desprender mais tempo para fazer muitos testes para garantir que aquela parte lá não vai dar nenhum problema. Inclusive, se tiver algum bug muito escondido, ele vai pegar. Bom, agora que eu já falei da parte teórica dos testes, vamos dar uma olhada como eles funcionam. Esse arquivo teste aqui, .php, é a classe abstrata. Igual do controlador, igual do modelo, ela não faz nada, ela só herda de uma classe do framework. E o que você vai colocar aqui? Mesma coisa. Vamos supor que tem uma funcionalidade que todo teste vai precisar usar, você implementa aqui, todos os seus testes vão herdar dessa classe, e aí é só você chamar o método. Por exemplo, vamos supor que você tem que estar logado para fazer tal teste. Então, você pode colocar o código para logar aqui. Aí, todo teste que você tiver que fazer logado no seu sistema, você vai só chamar um método que ele loga para você. Então, essa é a classe que já vem aqui, né? Herda de DW3Test. E aí eu tenho duas pastas. A pasta unitário e a pasta funcional. São tipos de testes diferentes. Aqui, a gente vai ter esses dois tipos. Existem outros, mas esses dois já são suficientes para a gente testar bastante o nosso software. O teste unitário, vocês já devem ter ouvido falar. Talvez, no primeiro período, vocês tenham feito teste unitário em Java, com o JUnit. Existe o PHP Unit também, que é para testes. Mas aqui a gente não está usando uma versão bem mais simplesinha que eu fiz aqui. O teste unitário é um teste feito sobre a menor porção de código possível de ser testado. E qual que é a menor porção de código possível que eu consigo rodar? É um método. Eu rodo um método e vejo se ele funcionou. Então, os testes unitários vão servir para testarem métodos da sua aplicação. Métodos do modelo. Vai ser só do modelo. Por quê? Porque fica no modelo a lógica de negócio da sua aplicação. Toda a lógica de negócio tem que ficar nas classes do modelo. E só as classes do modelo que vão ser testadas desse jeito. Você vai, por exemplo, tem uma classe lá que é de produto, que faz o cadastro do produto, tem um método que cadastra o produto. Você vai criar um teste unitário. Então, vai criar dentro dessa pasta aqui um teste que vai rodar esse método de cadastro de produto e ver se ele está funcionando ou não. Como na nossa aplicação não tem banco de dados nem lógica de negócio, a gente não tem testes unitários. Então, vamos ficar para a próxima aplicação esses testes aqui. Além desses testes unitários, que a gente só roda um método e vê se aquele método funcionou, existem os testes funcionais. Os testes funcionais não são testes que vão rodar só um método, uma porção pequenininha do seu software. Vai ser exatamente o contrário. Vão ser testes que vão rodar o software inteiro. Em cada teste que for feito, ele vai rodar o seu software inteiro. Então, esse teste funcional é o teste que as pessoas costumam fazer de forma manual. Por exemplo, eu venho aqui no navegador e olho. Abriu a página. Está escrito bem-vindo. Era isso que eu queria mesmo, quando eu carreguei a página. Pronto, eu acabei de fazer manualmente, eu olhando um teste funcional, que é definir o endereço e o método, fazer a requisição, a minha aplicação inteirinha foi executada e retornou para o navegador esse HTML. E aí eu olho a resposta, que é o HTML, e vejo se era o que eu queria. Se é o que eu queria, quer dizer que deu certo. A aplicação funcionou. Então, é isso que é um teste funcional. Um teste funcional, aqui, ó,
é um teste que vai fazer uma requisição, vai rodar. A requisição é para uma página, então tem que ter um endereço e o método HTTP, e vai ser rodado toda a sua aplicação e no final ela vai te dar uma resposta. Que resposta é essa? A mesma resposta que ele dá para o navegador. Vai ser um HTML. E você vai verificar esse HTML, vai ser uma string. Toda essa HTML que é retornada é uma string. Vai olhar na string se tem o que você queria que tivesse. Se tem, quer dizer que deu tudo certo, né? Se não tem, quer dizer que deu errado o seu teste. Então tá aqui, ó. O teste, ele vai estender essa classe teste aqui, e eu tenho que incluir ela, porque eles estão em namespace diferente, né? Esse namespace é teste, e esse é teste funcional, aqui, ó, namespace. Então eu tenho que incluir ela aqui. E eu tenho um método só, que é o meu teste, que vai ser esse teste aqui, acessar. Vamos começar explicando passo a passo. Todo teste é um método. Então, eu posso ter vários testes dentro dessa classe. Cada teste vai ser um método, que vai ser rodado depois desse método para saber se minha aplicação está funcionando. Os métodos para testar têm que ser públicos e tem que começar com esse nome, teste. Por quê? Porque é o seguinte, a gente vai rodar o framework, a gente vai rodar esse arquivo testar.php e o framework já tem toda essa parte de testes para ser rodada. O framework vai olhar todos esses códigos que você escreveu, ele vai olhar todos os arquivos que estão dentro dessas pastinhas aqui e o framework vai procurar pelos arquivos que começa com o nome teste. Se ele achar um arquivo que começa com o nome teste, ele sabe que isso é um teste. E aí ele carrega essa classe. Aí dessa classe, ele roda todos os métodos que começam com teste. Eu posso ter outros métodos dentro dessa classe, métodos que vão auxiliar a fazer outras coisas. Pode ter métodos públicos, pode ter métodos privados. Por exemplo, método logar. Esse método serve só para fazer alguma coisa aqui, ó. E ele não é um teste, ele é só para ajudar os outros métodos. Por exemplo, aí nesse daqui eu chamo o logar. Então, se não começa com o nome teste, ele não é rodado pelo framework. Então, beleza, tá aqui. Então, nossos métodos vão chamar sempre teste qualquer coisa. Então, aqui, teste acessar. É um teste para acessar a aplicação e ver se ela abre. Bem simples. Como que eu faço? Então, a minha classe teste, ela tem métodos. Métodos que vocês vão usar para testar. Por exemplo, um método é esse método aqui, ó, o get. Esse método get faz uma requisição usando o método get do HTTP e você tem que passar a URL da requisição. Aqui, ó, mais uma utilidade para aquelas constantes do arquivo de constantes. Eu coloco o URL raiz e ele já vai direto para a URL raiz da minha aplicação. Eu não preciso colocar que vai ser todo o caminho, tipo web3, app0, não sei o que. Não, eu já coloco o URL raiz. E se eu quiser, ó, eu conrateno com alguma outra coisa. Lembra aquela rota oi? Então assim, ó, eu consigo acessar a rota oi. Lembra que todas as constantes terminam com barra. Então aí já tem uma barra aqui e aí barra oi. Aqui é o URL raiz, é a raiz da minha aplicação, né? O barra. Então, se eu chamo esse método aqui, get, ele faz a requisição e me retorna a resposta aqui. Essa requisição aqui é como se fosse a do navegador. Foi rodado toda a minha aplicação e foi retornada essa resposta aqui, que eu guardei. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Essa resposta, sempre quando vocês estiverem com dúvida, nossa, o que está sendo rodado, tem como vocês colocarem um var dump para ver. Ó, var dump resposta. Aí você vai conseguir ver o que tem nessa variável aqui. Nesse caso, essa variável é um vetor que tem duas posições, né? Um HTML e tem um redirecionar. Por quê?
Porque só tem esses dois tipos de respostas possíveis. Quando a gente faz a requisição para nossa aplicação, pelo menos aqui nesse framework, que é bem simples, só existem duas respostas possíveis que ele vai retornar para o navegador. Ou ele vai exibir um HTML, ou ele vai mandar o navegador redirecionar. E o que é redirecionar? O navegador vai fazer uma nova requisição agora para onde ele mandou redirecionar. Só tem essas duas respostas. Então, resposta HTML vai me trazer o quê? Vai me trazer isso daqui, ó. Uma string com isso daqui. Essa é a resposta na posição HTML. E o que eu preciso ver para saber se funcionou minha aplicação? Eu só vou ver se apareceu essa frase aqui, ó. Se apareceu essa frase no meio de uma string aqui, ó, para mim já está bom. Para mim significa, a tela abriu e apareceu bem-vindo. Para mim está bom. É um teste muito simples. Podem ter outros erros, mas esse teste é o mínimo que só para ver se a página abriu. Então, como que eu vou fazer? Vou chamar aquela função que a gente já conhece do PHP strpos, que me fala que serve para procurar uma string dentro de um texto. Então, strpos, aqui eu passo a string e aqui eu passo o que eu estou procurando. Estou procurando bem-vindo. E ele me retorna a posição, um inteiro, de onde ele encontrar no meio dessa string HTML a palavra bem-vindo. Só que lembra que se ele não encontrar, ele me retorna um falso. Se ele encontrar, ele retorna um inteiro, que é a posição. Inclusive, pode ser a posição 0. E como a posição pode ser 0, eu tenho que comparar com 3 iguais, né? Aquele diferente que são 3. Por quê? Porque se eu comparar assim, 0 e falso é a mesma coisa. E aqui eu não quero que seja a mesma coisa. Eu quero que ou é falso, falso mesmo. Não encontrou, ou 0, quer dizer que ele encontrou na posição 0. Então, são coisas diferentes. Então, eu estou olhando se ele encontrou, ou seja, se não é falso, quer dizer que ele encontrou bem-vindo. Então, ele me retorna um verdadeiro. E esse verdadeiro aqui, eu passo para essa função verificar. Essa é a função do framework. Essa função verificar é a que realmente faz o teste, a que testa para saber se passou ou não passou, se deu certo ou não deu certo, se a aplicação funciona ou não funciona. Esse método verificar recebe sempre um booleano. Então, se você passou true para o verificar, ele vai te falar assim, sua aplicação funciona. Se você passa um falso para o verificar, o framework vai falar, sua aplicação não está funcionando, tem um erro no teste raiz, no teste acessar, nessa linha aqui, porque não passou no teste, então você tem que dar uma olhada na sua aplicação para ver qual é o bug que tem e corrigir. Então, muito simples. Ou você passa verdadeiro ou falso. Verdadeiro passou no teste, falso não passou no teste. Vou voltar aqui o que estava aqui. Beleza. Como que eu faço para rodar isso? Eu vou ter que rodar aqui a linha de comando. Vamos acessar a pasta aqui, ó. Vou copiar C, champ, blá, 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 blá. Então, cd. Opa. Entrei na pasta aqui, ó. C, champ, htdocs, blá, 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 blá. Vou rodar PHP, arquivo testar PHP. Igual a gente rodava lá antes de começar a fazer software web, quando a gente fazia software para rodar no terminal. É assim que a gente vai rodar. A gente vai rodar, então, PHP passando esse arquivo. Então, se eu der Enter aqui, ele está executando esse arquivo. Ó, deu um erro. Deu erro por quê? Porque eu não tenho banco de dados para essa aplicação. Ó, ele falou que não existe banco de dados app0. Isso daí é um negócio do framework mesmo. O framework exige que tenha um banco de dados, né? Como eu não criei, né? Vou criar aqui agora rapidinho só para rodar o teste. Então, eu uso o php-admin. Crio um banco. app0. Nem precisava escolher isso daqui, mas só por desencargo de consciência eu vou escolher. Agora existe o meu banco app0. Porque lembra que nos arquivos de configuração, eu falei que tinha um banco app0, né? Aqui ó, no arquivo do banco, ó, tem aqui ó, banco app0.
Então, o framework exige que tenha um banco. Não dá para rodar o teste sem banco. Beleza. Vamos de novo lá. Rodar. Beleza. Tá aqui, ó. Vou aumentar aqui para ver. Rodou os testes unitários, não tem nenhum. Rodou os testes funcionais, encontrou um. Teste raiz, ok. Só tinha um teste, né? Então deu ok. Então passou no teste. Significa que isso daqui deu true. Sim, ó. True. Por quê? Porque tinha o bem-vindo lá. Se eu rodar aqui de novo, ó, passou no teste. Ó. Mas e se desse falso? Ó? Falso aqui. Vamos rodar o teste. Opa! Teste raiz, erro linha 11. Nem sempre ele vai acertar a linha, viu? Eu espero que ele acerte, porque fui eu que fiz isso aqui. Então tá aqui, ó, linha 11 ele acertou. Então você sabe que esse teste não passou. Então você tem que ir lá na sua aplicação, ou o teste está errado, ou a sua aplicação está errada. Um dos dois está errado. Vou voltar aqui o que era antes, ó. Então eu estou procurando bem-vindo. Só que vamos fazer a aplicação bugar. Aqui nas rotas, vamos supor que em vez de colocar aqui, ó, index, eu vou apagar esse E. Então ficou index aqui. Escrevi errado, beleza. Aí eu vou rodar meu teste, né? Vamos lá, vamos ver se vai aparecer bem-vindo. Ó, já deu um erro, inclusive deu um warning. Deu um warning, isso daqui é interno do framework. Por que deu um warning? Porque o framework, ele tentou rodar esse método e esse método não existe. Por isso que deu o warning. Mas aqui você já vai adivinhar erro na linha 11. Se você rodasse a aplicação, ó, você ia saber que deu um problema. Ó, warning. Ó, foi tentado rodar, não existe na classe app controlador o método index. Só que, é claro, aqui eu só tenho uma página, né? Se eu tivesse 1 milhão de páginas, esse teste aqui faria esse simples teste de saber se abriu ou não nas 1 milhão de páginas. E aí, o que eu faço? Oh, então tem um erro. Aí eu vou vir aqui, ó, e corrigir o erro. Beleza. Agora que eu corrigi o erro, vamos lá. Rodei de novo, agora está passando, agora minha aplicação funciona. É um teste muito simples e a maioria dos testes que vocês vão fazer para essa disciplina aqui vão ser bem simples mesmo, ó, 2 linhas. E é um teste que vai ajudar bastante. Apesar do software que vocês vão fazer para me entregar no final do semestre, não ser um software grande, ser um software que tem pouquíssimos requisitos, ainda assim vai dar um trabalho. E vai ser muito bom se vocês fizerem esses testes aqui para pegar possíveis bugs. Esses testes vão ajudar bastante vocês, porque conforme vocês vão desenvolvendo, vai mudando uma coisa, vai mudando outra, de repente vai aparecendo um bug onde não tinha, e isso daqui vai ajudar. Então, bem simples, o nosso teste aqui funcional, que roda a aplicação inteira. Nas próximas aulas eu vou passar outros tipos de testes funcionais, inclusive esse aqui que a gente fez tem como deixar ele ainda mais simples, mais fácil. Eu deixei desse jeito aqui só para vocês terem noção do que está acontecendo, mas dá para deixar mais simples ainda esse teste. Mas isso fica para as próximas aulas. Bom, agora que vocês já finalizaram a aplicação zero, dei uma boa olhada nos arquivos aqui da aplicação zero. Não preciso olhar os arquivos do framework. Se quiser, pode olhar. Talvez ajude vocês a entender, se tiver com dúvidas sobre o que realmente está sendo rodado. Mas para quem não quiser, não precisa. Tente mudar essa aplicação zero. Tente criar outras páginas. Tente criar uma página que tem um link que vai para outra página. Ver se vocês conseguem fazer isso, uma aplicação com vários links que vai para outras páginas e etc. Já vai ser um exercício legal. Tentar também fazer teste para essas páginas, parecido com esse teste aqui que eu fiz. E vocês provavelmente perceberam que uma aplicação tão simples, que é só um Hello World impresso na tela, precisou de muito código.
mas era muito código. Alguns de vocês devem ter observado isso, pensado, nossa, era só escrever um arquivo bem-vindo. Em vez disso, agora tem um monte de arquivos, com um monte de regras, configurações do Apache, IMVC e framework. Pois é, essa é uma desvantagem do framework. Porque se eu quiser fazer uma aplicação muito simples, como um Hello World, não vale a pena usar um framework. Não vale, vale mais a pena eu simplesmente fazer um arquivinho, que não precisava nem ser PHP, poderia ser um arquivo HTML, com essa frase. Então, realmente, nesses casos não vale. Mas esses casos não são os casos que acontecem no mundo real. Não são os casos que acontecem na prática, quando você vai desenvolver uma aplicação. Na prática, as aplicações são grandes e elas tendem ao infinito. O cliente sempre vai pedir coisa nova. É por isso que quando vocês começarem a trabalhar, e quem já trabalha sabe, que o trabalho nunca termina. É sempre coisa nova, nunca termina, nunca para de implementar novas coisas na aplicação, novas funcionalidades, ou seja, o trabalho tende ao infinito. Por isso que as empresas de software, o que não falta é trabalho. E os desenvolvedores sabem que os prazos também são sempre para ontem. Então é muita coisa para fazer. E nessa situação, o framework vai ajudar bastante, que é a situação real. Mas vamos começar aos poucos, né? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, revise os conteúdos. Pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas. E até a próxima aula.